Há uma primária e uma secundária. Mas o que temos que saber no funcionamento disto é que este varejo, o seu funcionamento, ou ainda o seu funcionamento, o princípio de funcionamento é baseado, é gerido por um fenômeno chamado indução eletromagnética. Esta indução eletromagnética dentro de um circuito, ou ainda, quando um circuito, nós sabemos, quando um circuito é submetido a um campo magnético variável, quando um circuito é submetido a um campo magnético variável, aparece nele uma corrente cuja a intensidade é proporcional à variação do fluxo. Isto é uma questão simples. Temos uma corrente elétrica na primeira bobina, no primário, que cria um campo magnético. E este campo magnético é criado como ainda. A indução magnética que é criada na bobina é variável. Esta indução circula, circula aqui. Essas setas estão aqui, mostram a circulação de linha do fluxo magnético. Ou ainda, são linhas do fluxo magnético. Como que o fluxo magnético circula dentro das bobinas? Este fluxo magnético que circula dentro da bobina depende da intensidade da corrente elétrica que é injetada dentro da bobina primária. Quando é injetada numa bobina primária, uma certa intensidade da corrente elétrica, a bobina cria um campo magnético variável. Na criação do campo magnético variável, temos um fluxo magnético variável a uma criação secundária de uma força. Essa força é FOM, que é a tensão nos terminais do secundário. Quero dizer que neste funcionamento, neste aparelho, o transformador, não existe entre o primário e o secundário uma ligação elétrica, mas sim existe uma ligação magnética. Turma, questão? É. Eu estava a dizer o seguinte: o princípio de funcionamento este do transformador é baseado num fenômeno, cujo fenômeno é conhecido por indução eletromagnética. Agora, quando um circuito é submetido a um campo magnético variável, o que é esse campo magnético? Quem cria esse campo magnético variável? O campo magnético variável é criado por este núcleo de ferro que é principalmente o ímã. Agora, a bobina, quando é percorrida por uma certa corrente, ela cria um campo magnético. A interação entre a indução magnética variável e o campo magnético variável cria no secundário uma certa força, ou cria um fluxo. Esse é o fluxo chamado fluxo magnético. Este fluxo magnético circula no ferro ou no circuito magnético do transformador. É este circuito que cria a FOM, ou ainda tensão, no secundário. No primeiro, no transformador, no secundário.
É a corrente elétrica que circula dentro de um condutor submerso dentro de um fluxo magnético. No secundário, já é a questão contrária. É o fluxo magnético aliás, é o condutor que está submerso dentro de um fluxo magnético. É lá onde é criada a FOM, FEM, que é a tensão secundária, criação de corrente. Entendido? Mais questão? Desculpa, turma. Questão, turma? Não. Desculpa, turma. Ok. Exato. Eu estava a dizer o seguinte: há uma questão aqui com o funcionamento deste elemento. Ou ainda, eu vou dizer de uma outra forma. O transformador trabalha ou funciona, ou melhor, o transformador opera ou funciona, trabalha com o princípio de indução magnética mútua entre as duas bobinas ou circuitos indutivamente coupladas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas duas bobinas que vocês estão a ver, bobina primária e a bobina secundária, e o núcleo de bobina primária e bobina secundária, não estão ligadas eletricamente. E por isso, a minha abordagem pode dizer indutivamente coupladas. Quer dizer que elas estão ligadas simplesmente por causa do fluxo magnético ou ainda tem um circuito magnético que liga as duas. A indução magnética é que liga as duas partes, as bobinas primárias e a bobina secundária. Quer dizer,
Esses circuitos, o primário e o secundário, não estão ligados fisicamente, mas sim existe uma condição condutiva entre eles. Questão, turma. Ou isto quer dizer o quê? Só quer dizer que neste enrolamento, um ainda, nestas bobinas primárias, é que recebe a energia elétrica da fonte. E o enrolamento secundário entrega a energia à carga. E o núcleo de ferro, que tem como a função de criar o campo magnético e a interação entre o campo magnético e a indução magnética, é criada uma força cuja esta força é chamada FEM, força eletromotriz. Nele é criada a tensão. FOM é chamada tensão em outro mundo. Vamos falar aqui da constituição desse transformador. A questão é a mesma. O transformador é constituído por uma bobina, aliás, duas bobinas e um núcleo de ferro. Simplesmente isso. Uma bobina e um núcleo de ferro. Esta é a constituição de um transformador. As bobinas, as bobinas têm a função de criação de campo magnético, aliás, criação da indução magnética, e a outra secundária, a criação da FEM, que é a tensão gerida no secundário do transformador. A tensão que é dada à carga. Questão, turma. Qual é a relação que existe entre essas duas partes? Eu já disse, a relação que existe, o primário e o secundário, simplesmente é a indução magnética. Mas existe uma expressão matemática que gere essas duas partes. Vamos falar aqui dessa expressão, que é a tensão no primário sobre a tensão no secundário seria igual a número de espiras no primário sobre o número de espiras no secundário. De outra forma, quer dizer que a multiplicação, ou ainda o produto entre a tensão no secundário e o número de espiras no primário é, é igual à tensão no primário multiplicada com o número de espiras no secundário. Esta relação nos dá o funcionamento ou ainda a constituição dessa espira. É esta relação que existe entre o primário e o secundário. Questão, turma.
Por uma questão. Não. Agora, aí está. O número de espiras de bobina secundária em relação à bobina primária faz com que haja um aumento ou diminuição de intensidade da corrente e de tensão elétrica recebida. Quer dizer, o que dita o tipo de transformador, ou ainda a forma de transformador, ou ainda a classificação de transformadores, estamos a dizer, para nós sabermos que esse transformador é elevador, ou pode baixar a corrente, ou vai elevar a corrente, ou é insulador, vamos encontrar a partir fisicamente por causa de número de espiras. Desta forma, se a bobina secundária tem maior número de espiras em 2 que a bobina primária, o valor de tensão, o 2, e da corrente, e 2, na saída do transformador será maior do que os valores do primário. Quer dizer, o que dita o número, ou ainda o valor do transformador, ou ainda da tensão da saída, é o número de espiras. Quanto maior for o número de espiras, maior é o campo magnético induzido. Se o campo magnético induzido é maior, quer dizer, a tensão produzida também é maior. A tecnologia de transformador está aí. Aliás, desculpem. Questão, turma. Não há questão, professor. Joelma, questão. Não há, docente. É? Oi, você é aluno de... tipos de transformadores. Agora, vamos falar de transformadores de corrente, ou em transformador de corrente. Este transformador de corrente tem por finalidade detectar ou medir a corrente elétrica que circula em um campo ou barra de alimentação e transformá-la em outra corrente de valor menor para ser transmitida a um instrumento de medição, o circuito eletrônico. Já viram qual é a função do transformador de corrente? Tem como finalidade detectar ou medir. Agora, o que nós queremos, na verdade, é isto. É aqui. Hoje estava falando na minha cadeira, ou nessa nossa cadeira, e aparelhos de medidas elétricas. Estamos a falar transformador, porque também existe um transformador chamado transformador de corrente, que serve, que tem por finalidade de detectar ou medir. Nós dizíamos, o que é medir? O que são medidas? É a comparação entre o valor medido e o valor verdadeiro. Agora, estamos aqui a falar do transformador de corrente, TC, que tem por finalidade de detectar ou medir a corrente elétrica que circula em um condutor ou numa barra de alimentação e transformá-la em uma corrente de valor menor para ser transmitida a um instrumento de medição ou circuito eletrônico. O TC é muito usado para baixar a corrente elétrica da rede para alimentar dispositivos eletrônicos
que não suportam grandes níveis de corrente. Questão, turma? Não. Transformadores de potência ou potencial, TP. O nome transformador de potência ou potencial, TP, denomina que esta máquina muda os valores de potência. Muda os valores de potência. Mas, na verdade, ela muda os valores de tensão que entram na bobina primária. A espira primária recebe a tensão primária e induz uma corrente primária. Por essa corrente ser alternada, ela gera uma variação do fluxo magnético no seu interior. Esse fluxo é canalizado pelo núcleo de ferro e na espira secundária induzindo uma tensão nessas espiras. Aqui estou a voltar a explicar o funcionamento de um transformador. Quando eu disse o seguinte, por essa corrente alternada, ou por essa corrente ser uma corrente alternada, ela gera uma variação do fluxo magnético. Volto. E de voltar aqui, nessa figura, estava a dizer eu que tem este. O primário, este é o núcleo de ferro, este é o secundário. E temos as linhas de fluxo magnético, ou ainda o circuito magnético. Agora, este primário aqui é conectado a uma corrente alternada. Por ser uma corrente alternada, ela gera um fluxo magnético variável. Esse fluxo magnético gira no núcleo de ferro. Já que esse fluxo magnético é variável e no secundário existe uma espira ou ainda uns fios enrolados, é criada uma tensão, a FEM, que é uma tensão no secundário. Essa criação é dada por causa de fluxo magnético que é criado dentro do campo, ou ainda dentro de um campo magnético. Turma, questão? Turma, questão? Não há. Tipo de transformador de distribuição. Transformador de distribuição. Transformador de distribuição. Este tipo de transformador é empregado principalmente pelas concessionárias, distribuidoras de energia elétrica em usinas ou ainda em fábricas geradoras de energia. Estamos a dizer que esse tipo de transformador é usado na EDM, em Moçambique, e na HCP, ou central térmica. São usados para distribuir, nós sabemos, a EDM usa esse tipo de transformador para distribuir a energia elétrica gerada ou ainda produzida até aos consumidores, com diferentes tipos com valores diferentes do que o gerado.
Agora, temos transformadores de força. São usados para a geração e distribuição de energia por concessionária e os novas subestações. Quer dizer, esses transformadores de força vamos encontrar onde? Nas subestações para a distribuição de energia elétrica. Subestações para grandes indústrias, incluindo explicações especiais como forno de indução e arco. Retificadores. Aqui eu usei um termo arco. Arco elétrico. Alguém pode me pronunciar o que quer dizer isso, arco elétrico? Turma. Jorge. Jacinto. Pode pronunciar o que é esse de arco elétrico? Eu disse o seguinte. São usados para geração e distribuição de energia por concessionárias e usinas, que são fábricas, e subestações de distribuição de energia elétrica. Temos subestações que têm como a função de distribuir, que são redes de interconexão. As subestações de grandes indústrias, queremos a Mosal, naquelas indústrias nós colocamos um transformador de força, incluindo aplicações especiais como fornos de indução. Se nós queremos, por exemplo, um arco elétrico muito grande, por exemplo, para poder testar a tensão máxima do isolador. Agora a questão é o arco elétrico. Alguém tem uma ideia? Desculpa. Agora, eu vou dizer isso. O arco elétrico, nós já conhecemos o que é. Normalmente acontece nas nossas casas. Para você poder levar dois cabos, dois condutores, o neutro ou positivo, negativo, ou neutro, fase e neutro, ou ainda fase, mas de linhas diferentes. Quando você for a colocar, há de ser uma faísca, um fogo. Aquela faísca, aquele fogo que sai, é que nós chamamos de arco elétrico. É um fenômeno. Carece equações e estudos muito elevados. Simplesmente queria dizer isto acerca de arco elétrico. Transformador, elevador e baixador de tensão. Aí já falamos disso. O valor para o qual a tensão será após a saída do transformador está diretamente ligada a número de espiras que cada bobina possui. Estou a dizer, na saída do transformador, a tensão que sai está diretamente ligada à bobina do transformador. É aquela equação que eu mostrei, que dizia esta equação, e o número de espiras, ou ainda, há uma relação inversamente proporcional entre o número de espiras no secundário, no primário, e o número de espiras no secundário. Quero dizer, a tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual a número de espiras no primário sobre o número de espiras no secundário. Ou melhor, o produto entre a tensão no primário e o número de espiras no secundário é igual a tensão no secundário vezes o número de espiras no
primário. Turma, questão. Turma, questão. Se não há questão, vamos ter uns 10 minutos de intervalo. Pode ser levar um documento, aliás, não, documento não, mas sim ele levar marcador. Até já, uns 10 minutos.
Turma? 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 Sim. Acho que estamos na hora. Fizemos 10 minutos. Shelton, está por aqui? Está conosco? Aqui, professor. Se está conosco. Aqui. Ok. Mohamed. Do centro. Ok. Tá bom. Ok. Começando com a nossa aula, ou ainda, não tendo perguntas ou questões referentes ao que já vimos agora, vamos falar aqui de um dos tipos de transformadores. Como eu dizia, iríamos simplesmente ter uma simples abordagem de transformadores. No final, iria falar de transformadores de medida, concretamente de transformadores TC, ou transformador de corrente. E por isso voltei ao chibulete para podermos falar um bocadinho desses transformadores, desse transformador de corrente. Começaram com a sua finalidade, que tem por finalidade de detectar ou medir a corrente elétrica que circula em um cabo ou barra de alimentação. E transformá-la em outra corrente de valor menor, para ser transmitida a um instrumento de medição, ou circuito eletrônico. Dizia, o TC é muito usado para baixar a corrente elétrica da rede para alimentar dispositivos eletrônicos que não suportam grandes níveis de corrente. Agora, nós vamos falar desse transformador, cuja a sua função, a sua finalidade é de medir. Medir, que é a comparação, que é o objetivo do nosso módulo, ou ainda da nossa disciplina, que é medir, comparar uma grandeza elétrica com a sua unidade. Ou melhor, a finalidade da nossa cadeira, da nossa disciplina, é que nós tenhamos em mente sabermos como medir uma grandeza elétrica e o que é uma grandeza elétrica. E por isso agora vamos falar desse aparelho chamado TC. Agora, já falamos o que é o TC, que é transformador de corrente, já falamos qual é a finalidade e o que é a definição.
Agora vamos falar da classificação construtiva desse aparelho. E os tipos desse aparelho, desse transformador. Tem caneta ou deixaram fora? Deixaram longe de canetas, turma? Estão aqui conosco os canetas do centro. Não é proposta, né? Mas eu queria desenhar uma coisa, mas não vou conseguir fazer assim. Simplesmente porque não irão conseguir ver. Eu quero acreditar isso. Não a ver se realmente irão conseguir ver. Então, fazer como dizer, deixa bem ser cuidado lá. Eu vou correr lá, vou pegar pessoas, vou buscar isso. Ok. Sim. Ok. Ele sempre aqui para ver foi ele lá no terreno. Olha. Sim, não. Yeah. Ok. Essa é a ok, tá bom. Turma, consegue ver alguma coisa aqui? Hum? Turma, consegue ver alguma coisa aqui? Hã? Conseguem ver? Sério. Eu estava a pensar que não ia conseguir ver o que estou a desenhar aqui.
A vista do dinheiro não estamos a ver. Só estamos a ver cara do desenho. Tá vendo minha cara só? Sim, agora. Ok, eu estou a dizer aqui. Nessa folha aqui. Tá vendo alguma coisa? Tem que baixar mais a câmera. Agora, Sim, agora já está mais. Tá visível agora? trás, por aí. Ok, tá bom. Acho que vamos desenhar Visível. desenho, depois mostro. Vamos fazer isso. É isso que eu quero fazer. Mas eu não quero que você veja minha cara. Eu cortei careca, né? Já vimos assim. Ainda não viram. Ok. Ok. Vamos aqui, interessa? Agora, vamos escrever um bocado falando deste tipo de informação, constituindo. São classificados o transformador TC, o transformador TC, então são classificados de acordo com o modelo de rolamento primário. O transformador TC são classificados de acordo com o modelo de rolamento primário. Vírgula. Já que o enrolamento secundário, é constituído por uma bobina com derivações. Ou múltipla bobina ligadas em série ou em paralelo. Ou múltipla bobina ligadas em série ou em paralelo. Para se obter diferentes relações de transformação, Agora, quanto ao tipo constitutivo, os TCs mais comuns são, ou ainda, quanto ao tipo constitutivo, transformadores de corrente são tipo enrolado, Desculpa, não percebi, né? tipo enrolado, ENROLADO, tipo enrolado. Este tipo é usado quando são requeridas relações de transformação. Este tipo é usado quando são requeridas relações de transformações. Este tipo é usado quando são requeridas relações de transformações inferiores a 200/5. Relações Relações de transformações inferiores a 200/5 ou 200/5. Pode dizer primário 200,
secundário, 5. Dois, tipo bar. Dois, tipo bar. Não percebi, não tem? Dois, tipo bar. Tipo bar. Ponto, varinha. Transformador de corrente, uso. 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 Enrolamento. Enrolamento primário. Enrolamento primário. Enrolamento primário é constituído por uma barra. 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 Ponto. Tipo bucha. Tipo bucha. Tipo bucha. Tipo bucha. Consiste de um núcleo em forma de anel. Consiste de um núcleo em forma de anel. Abrir parênteses, núcleo toroidal. Abrir parênteses, núcleo toroidal. Abrir parênteses, núcleo toroidal. Abrir parênteses, núcleo toroidal. Fechar. Com enrolamento secundário. Com enrolamento secundário. Tipo janela. Tipo janela. Tem construção similar ao de bucha. Tem construção similar ao de bucha. Tem construção similar ao de bucha. Sendo que o meio isolante entre o primário e o secundário é o ar. Sendo que o meio isolante entre o primário e o secundário é o ar. Tipo ok? Aí vamos falar agora da classificação destes elementos. Vamos falar de classificação. Vamos falar da classificação de transformador DC. Só dizer uma certa figura.
medida a curva de funcionamento e da sua classificação deste instrumento de medida. Deste instrumento de medida. Deste instrumento de medida. Ok? Quero acordar que agora já podemos ver. Turma, estamos a ver a figura, o gráfico. Não. 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 Descer mais. Você que vê o Primeiro gráfico. tem que virar a folha ao contrário. Como? Para nós podermos ver, você tem que virar a folha ao contrário, parece. Assim. Sim, e puxar um pouco para a ponta da mesa. Exato. Está visível? Sim. Sim, tá. Está visível, turma? Está. Ok. Este gráfico que está visível, que então estamos a ver, é um gráfico que ilustra a classificação dos transformadores de corrente. Os transformadores de corrente, eles estão classificados em duas partes, que é transformador TC de proteção e transformador TC de medição. A primeira curva que termina é a típica de TC de medição. Este gráfico está como? O gráfico é a corrente no primário em relação, em função, aliás, a corrente no secundário em função da corrente no primário. Pode dizer que é uma função do tipo f de i, aliás, i secundário
em relação a I no primário. Esta que é a relação. Está visível. Se está visível. Questão turma. Eu estou a tentar desenhar mais num outro lugar, talvez que seja mais um pouco visível, porque é muito importante conhecermos isso. É muito importante. É muito importante. Vou substituir. Eu vou ter que fazer isto. Turma, estamos a ver? Substituir. Acho que está mais visível. Estão a ver, turma? Não. Não? Sim. Tem que pôr mais um pouco. Puxar um pouco para aí. Estamos a ver? Ok. Já. Vou indicar. Este eixo é o eixo de corrente no secundário. Esse eixo é o eixo que corresponde à corrente no primário. Matematicamente, o eixo do Y e o eixo do X. Coordenadas. Então, estamos a dizer aqui I2, I no secundário em função de I no primário. Temos as duas curvas. A primeira curva dita a saída daqui, faz isso. Essa é a primeira curva. Esta primeira curva dita o quê? Dita a curva típica de um transformador de corrente de medição. Esta curva. Dita a curva típica de transformador de corrente de medição. Temos a segunda curva. A segunda curva é esta. Sai mais do mesmo ponto, faz isso. Esta dita a curva típica de funcionamento, ou ainda a curva típica do princípio
ou o transformador de proteção. Quer dizer, segundo a sua classificação, os transformadores de corrente são classificados em duas partes. Um transformador de corrente de proteção e transformador de corrente de medição. Esta é a curva que dita este tipo de funcionamento, ou ainda esta classificação. Questão, turma? Os transformadores de corrente são classificados em dois tipos, entre aspas. Os transformadores de corrente são classificados em dois tipos. Transformador de corrente para serviços de medida, ou melhor, transformador de corrente transformador de corrente de medição. Este tipo de transformador são utilizados para a medição de corrente de alta tensão. Transformador de corrente para serviços de medição. Este transformador é utilizado para medir ou para a medição de corrente elétrica em alta tensão. O que elas possuem? Elas possuem uma característica de boa precisão. Elas possuem uma característica de uma boa precisão. Vou dar um exemplo. Os transformadores de serviço, ou de transformador de corrente de medida ou de medição, elas têm simplesmente 0,3% ou entre 0,3% e 0,6% no intervalo de 0,3% a 0,6% de erro de medição. Olha só como que esse elemento é muito precisão, é muito preciso. Estamos a falar de uma certa margem muito ínfima, de uma margem de entre 0,3% e 0,6%. Neste intervalo, esta é a margem de precisão, margem de erro de medição. Turma, estamos a falar aqui de transformadores, ou estamos a falar aqui de classificação de transformadores de corrente. Temos os transformadores de corrente, eles servem, são usados para medir, para detectar, medir a corrente elétrica que circula dentro de um circuito. O que é medir? É comparar uma grandeza elétrica e o valor medido. Isto não são unidades internacionais. Agora, nós estamos a falar aqui de transformador de medida, ou transformador de DC. Este transformador de corrente, que tem como objetivo de medir, é utilizado para a medição de correntes em alta tensão. Elas possuem uma característica de boa precisão. Exemplo, estava a dizer que a sua precisão, ou a margem de erro de medida, de medição, está entre 0,3% a 0,6%. E elas têm uma baixa corrente de saturação. Quer dizer, as perdas, o consumo é baixo. E é 4 vezes a corrente nominal. Esta é a razão, na minha característica, ou melhor, nesta característica dessa curva, está aqui denominado E4 e 2S. Quer dizer, esta 4 vezes a corrente nominal. Embaixo também está a mesma coisa. 4 vezes a corrente nominal no primário. 4 vezes a corrente nominal no secundário. Esta significa o número de saturação, ou ainda a saturação do circuito magnético deste elemento. Agora, vamos falar de transformadores de corrente de proteção, ou ainda para serviço de proteção.
Estes transformadores de corrente para o serviço de proteção são utilizados para a proteção de circuitos de alta tensão. Escuta aqui. Temos a mesma função, que é medir a corrente elétrica, ou ainda medir os circuitos de alta tensão. Assim como transformadores de corrente para os serviços de medição e transformadores de corrente para o serviço de proteção, têm a mesma finalidade, que é de proteger a proteção de circuitos de alta tensão, e o outro é de medição de corrente de alta tensão. Dizíamos que o primeiro tem uma finalidade, tem uma característica de uma baixa precisão, de uma boa característica de precisão, que estávamos a dizer de 0,3 a 0,6, que é da medição, e tem uma baixa corrente de saturação. Agora, no transformador de corrente para serviços de proteção, são utilizados esse, e tem também uma característica de precisão muito baixa. Exemplo, temos 3% de erro de medição. A diferença está aí. TC, para os serviços de medição, tem uma boa característica de precisão, tem uma boa precisão, que no intervalo entre 0,3 a 0,6. Enquanto que os transformadores de TC, transformadores de corrente para serviços de proteção, elas possuem uma baixa precisão. Não são muito precisos. É 3% de erro de medição. É muito 3%. E tem uma elevada corrente de saturação, na ordem de 20 vezes a corrente nominal. Voltando nas curvas de corrente, ou no gráfico, vamos encontrar aqui no fim, na última curva, temos aqui 20 vezes a corrente secundária e temos a última 20 vezes a corrente primária. Turma, questão? Turma, questão? Turma, questão? O silêncio quer dizer não há. Não há, docente. Obrigado por ouvir isso de não há. Fico exatamente feliz. Então, volto a desligar minha câmera. Chefe da turma, vamos fazer uma lista agora dos colegas que estão presentes e me enviar, por favor, no WhatsApp. Eu vou fazer o mesmo. Acho que já fizemos hoje, vamos fazer o segundo teste. Faltam quantos minutos? Eu tenho 10 minutos, não? É suficiente para fazer o segundo teste. Não é suficiente? Não é suficiente para fazermos o nosso teste? Bom, estamos a contar com fazer o teste agora.